Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de coletânea de relatos, vidas passadas, reencarnações. Vocês acreditam, gente, em vidas passadas aí? Pessoas que acreditam ter vivido aí no século passado, ou até mesmo, né, na sua família, né, morreu alguém e ela acredita que seja aquela pessoa que faleceu ali. Vidas passadas e reencarnações, quem acredita? Mas antes de começar aqui essa coletânea, eu quero pedir a vocês, se gosta do canal, já curte aí, comenta, compartilha os vídeos com os amigos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos aqui do canal. Já falei demais, então chega de papo, chega de enrolação e bora aqui para esses vídeos dessa coletânea. Primeiro relato: meu filho, reencarnação do bebê que perdi. A moça que enviou esse relato, ela diz o seguinte, que ela sempre teve muita dificuldade em engravidar e passou vários anos tentando. Na primeira, né, gravidez que ela teve ali em todos esses anos ali, ela teve uma desagradável surpresa ali durante essa gravidez. Ela e o esposo dela tinham ido à clínica realizar alguns exames e dentre esses exames foi constatado que o feto ele estava 100% comprometido ali com a toxoplasmose, que é uma doença, gente, que quando a grávida tem, se não for tratado corretamente ali, né, e chegar no ponto que chegou ali no caso dela, é uma doença que prejudica muito. E os médicos alertaram ela ali que era um risco de vida tanto para ela quanto para o bebê. O bebê, no caso, né, o feto, ele já estava todo comprometido, né, se ele chegasse a nascer, ele iria durar ali poucas horas ali, teria poucas horas de vida. Ela ali, né, incumbida ali com os médicos, né, e o marido dela, eles resolveram fazer ali um aborto, né, desse feto que ele estava, segundo os médicos, né, era risco de vida para ela. Gente, eu não gosto muito de falar desse assunto, mas esse relato eu achei interessante contar porque tem a ver com, né, o nosso tema. Mas eu vou dar uma encurtada aqui, não vou dar muitos detalhes, mas ela acabou realizando ali, né, esse aborto. Diz ela que na hora ela nem pensou muito, né, ela ficou em choque ali e na cabeça dela veio que foi a melhor opção, porém ela se arrependeu muito depois que tudo passou ali, porque segundo ela, mesmo que ele estava comprometido, ela como mãe deveria ter levado ali a gestação até o final, independente se ele iria viver 1 hora, 2 horas, independente disso. Passado esse tempo, ela fez ali um longo tratamento novamente. Ela fez 1 ano e meio ali de tratamento e conseguiu realmente engravidar novamente. E aí veio um bebê muito saudável. E conforme ele foi crescendo ali, ela foi reparando algumas coisas nele. Porque tinha coisas que ele falava ali com ela que ela ficava um pouco até assustada. Como se ele soubesse ali da época daquela gravidez ali, que ela teve que fazer aquele aborto daquela primeira gravidez. E a gota d'água para ela, quando ela entendeu realmente que ele seria a reencarnação ali daquele bebê, foi quando um dia ele estava brincando ali com os amiguinhos ali dele, os primos, né, era um almoço ali em família, e aí ele correndo ali, ele parou na direção dela e falou para ela se ela lembrava daquela vez que ela não deixou ele vir. Mas que bom que agora ele estava feliz e estava curado e estava bem, e dessa vez ela tinha deixado ele vir. Ela falou que na hora ela gelou, tipo, aquelas palavras, você não me deixou vir. Ela lembrou muito da gestação e ela acredita que o filho dela hoje é a reencarnação daquele bebezinho que ela fez ali o aborto, né, incumbida ali pelas opiniões médicas ali. Mas e aí, gente, o que vocês acham diante essas afirmações dela? Será que realmente era o bebezinho ali? Porque muitos falam, né, que os bebês, eles, mesmo estando ali na barriga da mãe, você vê aí, por exemplo, quando um pai, né, o bebê acabou de nascer, o pai ou a mãe começa a falar com eles, eles começam a rir. Ou seja, mesmo dentro da barriga ali, eles têm uma consciência, eles reconhecem, né, logo de primeiro, quando nascem, né, a mãe, o pai ali. Mas é algo bem interessante e faz um pouco de sentido, mesmo que ela não foi muito clara aqui em alguns detalhes, que ela deu muito detalhe aqui da questão, né, do aborto, que eu resumi, que eu não quis falar muito aqui, porque pra gente também não vem muito ao caso, né, o que vem ao caso aqui é o sobrenatural, e o sobrenatural é a questão aqui que ela falou, né, dele ter falado isso, da frase, lembra quando você não deixou eu vir, né, agora eu tô feliz, né,
tô curado. Então é isso, né, que importa. Pode ser sim, na minha opinião, pode ser sim. Porque tem muitos casos, tem até um relato de uma moça, não sei se só li ou se eu já contei aqui, que a moça também acredita que o filho dela é reencarnação do filho dela que faleceu. Sendo que o filho que faleceu, acho que já tinha uns 19 anos, e o menino dela hoje tem 7 anos. Ele nasceu logo após a morte desse menino de 19 anos, e ele lembra de várias coisas, conversa, conta várias coisas que só ela e o filho falecido sabiam. Reencarnações, né, gente? Vidas passadas, lembranças de vidas passadas. É bem interessante. E isso, né, faz a gente acreditar também no mundo de lá, né? Tem pessoas que têm lembranças, né, de como é o céu, como eu já vi vários relatos de pessoas contando que talvez teve uma EQM, né, uma experiência de quase morte, foi parar no céu, ou foi parar no inferno, ou saiu do corpo, e viu, né, além, né, do que os nossos olhos podem ver, né, agora. Mas agora, próximo relato, já falei até demais aqui, próximo relato. Minha vida passada. A moça que conta esse relato diz que isso acontece com ela até hoje, porque ela tem sonhos, tem reflexos, e ela fez uma regressão a vidas passadas que ajudou a entender ali o que ocorria com ela quando ela tinha 3 para 4 anos de idade. Muita coisa aqui que eu vou falar aqui no início, segundo ela, foi passado pela mãe dela, porque ela não lembra que ela era bem novinha na época. Mas segundo a mãe dela, ela era vissurada ali no avô dela. E ela tinha algumas falas que não era assim muito para criança, né? Vamos dizer assim. Ela falava muito em tirar sua vida, né? Suicídio. Em mortes, essas coisas assim que criança geralmente não fala, ainda mais da idade dela. E em uma certa conversa que a mãe estava ali com o avô e ela falou pro avô que ela conhecia ele quando ele era moço. O avô não entendeu nada e começou a rir, achando que era uma brincadeira. Foi aí que ela continuou falando que ela, quando estava nessa vida, ela tinha tirado ali a sua vida, né, se afogando, e ela estava grávida. A mãe dela riu e achou estranho ao mesmo tempo, porque onde uma criança de 4 anos, que não entendia muito bem o que estava falando sobre tirar a vida, gravidez e coisas do tipo. A mãe dela, né, contou isso pra ela desse tempo, e ela já com uns 15 anos, né, o avô dela veio a falecer, ela resolveu procurar ajuda. E ela procurou ajuda porque ela começou a ver espíritos, principalmente de crianças pedindo ajuda. E além ali de ver esses espíritos, ela começou a ter uns sentimentos estranhos ali, de ter o sentimento de já ter ficado realmente grávida, né, de ter realmente tirado sua vida ali afogada e coisas do tipo. E foi aí que ela começou a ter uns sonhos com uma moça, num sonho era ela, mas remetia ali a uma vida passada. E foi aí que ela resolveu procurar, né, uma pessoa que faz regressão. Segundo ela, é uma pessoa muito confiável. Né? Daqui pra frente, diz ela que é o que ela viu ali na vida passada dela. E durante uma sessão ali que ela foi, uma prima dela foi junto. E lá a prima dela escutou muitas coisas que ela falava ali e não lembrava. Mesmo que as sessões eram gravadas, tinha as coisas ali que ela não lembrava, coisas que a pessoa também não passava para ela. E a prima dela contou o seguinte, que ela falava ali como se fosse uma tia ali, uma tia-avó delas ali. Essa tia-avó, nenhuma das duas chegou a conhecer, mas a história por trás dessa tia-avó seria o seguinte, que ela teria engravidado ali de um rapaz muito rico na época, e nesses tempos antigos ali, por causa da diferença ali da questão de um ser rico, um ser pobre ali, eles não poderiam ali se casar. Então esse moço, por mais que ele tentou ali, né, assumir a criança, a família dele foi contra e deu maior bafafá ali, até que a irmã ali do avô dela resolveu ali tirar ali a sua vida. Então ela despediu ali do irmão dela. Ele, na época, ali não entendeu essa despedida dela, porém, horas depois, alguém bateu ali na porta da família, falando que o corpo dessa tia dela foi achado, né, em um rio, já sem vida ali. Então, só aí ela foi entender que a vida passada dela seria a vida da tia ali. Por isso que ela conhecia o avô dela quando era mais nova e coisas do tipo. Ela, na vida passada dela, ela seria ali a irmã do avô e ela estaria grávida desse rapaz que não conseguiu assumir ali e ela acabou tirando ali a sua vida. Depois disso, diz ela que procurou também um centro ali de Umbanda, né, pessoas para poder ajudar ela a se livrar ali desse karma e tá sendo tratada
ela conversa com vários espíritos de criança, ora, pede perdão, porque diz ela que esse karma faz com que essas crianças venham até ela ali, e muitos, né, pedindo socorro, pedindo ajuda, e ela tenta ajudar ali. Segundo ela, isso seria uma forma de libertar ela ali desse karma. Ela hoje já tem também 2 filhos, diz ela que pretende ter mais filhos, né, para ver também se consegue, através ali das crianças, ela consegue recuperar ali aquele filho que foi perdido ali em outra vida. E talvez dessa maneira fazer com que esse karma dela também suma. Mas diz ela que enquanto isso não acontece, ela sempre vai pedindo perdão ali, principalmente para a criança ali que foi perdida nessa vida passada dela, quando ela na realidade era a tia dela. E aí, gente, o que vocês acham dessa história dela? Essa coisa, né, de vidas passadas, você fazer uma regressão, muitos falam que é até perigoso, né? Mas é bem legal, eu tenho vontade de fazer, né, uma regressão, tenho medo ao mesmo tempo, porque talvez tem coisas que não é realmente para você saber nessa vida o que você fez na vida passada. No caso dela, ela teve sonhos, ela falava desde pequena, então eu acho que é um pouco diferente, mas a gente tem coisas que infelizmente tem que ficar na nossa vida passada, porque senão a gente não consegue, né, ir pra frente, fazer o que é certo nessa vida. E essa coisa de karma, né, muitos carregam karmas até que não nos pertencem, né, que são passados ali de mãe para filho, eu já vi falar muito isso, pai para filho, né, de sangue ali, né, de geração para geração. E isso muitas vezes, quando não é tratado, isso atrapalha demais, né, na nossa vida, no que a gente está vivendo hoje. Bom, gente, isso é o que eu acredito, né? Não sei se vocês acreditam nessa parte, mas eu acredito. E se eu estiver falando alguma besteira aqui, me perdoe aí. Se alguém entender melhor, quiser deixar aí nos comentários, eu agradeço. Mas, próximo relato. Fui escocesa na minha vida passada. A moça que conta esse relato diz que há muitos tempo, né? Muitos anos, desde que ela se entende ali por gente ali, né? Adolescente ali, ela vem tendo sonhos, né, e quando vê algumas coisas, vem algumas memórias ali na cabeça dela. Inclusive, algumas coisas, passagem ali da Escócia. Ela sempre foi muito ligada a tudo que tem a ver ali na Escócia. E diz ela que quando viu a série... Olha, gente, não tô fazendo propaganda aqui, mas né, ela que tava ali, apesar que eu já vi essa série, e é uma série muito boa, né, que é a série Outlander. Né, diz ela que quando viu essa série, remeteu ali a mais lembranças ali. Ela chegou até a sonhar ali que estava em uma casinha, assim, no meio do... Ela que é tipo um mato, uma pastagem ou algo do tipo. Morava ela, a mãe, o pai, os irmãos, a família era bem grande. E era tudo bem simples ali. Diz ela que passava uma sensação muito boa. Quando ela sonhava com isso, acordava com essa sensação muito boa. Até que surgiu ali a oportunidade dela fazer uma viagem e conhecer um pouco mais as terras lá da Escócia. Diz ela que cada centímetro de um certo ponto lá da Escócia, pelos Highlands, eu acho que assim pronuncia, diz ela que conhecia cada cantinho daquele lugar. Diz ela que cada curva, cada montanha que ela via ali, ela conhecia, era como se ela já estivesse ali. Diz ela que não sabe se isso é realmente uma vida passada, mas quando ela voltou de lá, ela se conectou a uma pessoa que diz que conhecia ela de outra vida, lembrava dela de outra vida, que as duas eram muito amigas. Essa pessoa, né, ela conheceu através de uma tia. A tia, né, fazia academia junto com essa pessoa e por um acaso as duas se esbarraram e durante uma conversa surgiu esse assunto de vidas passadas e foi aí que essa pessoa falou que lembrava das duas de outras vidas. Diz ela que o mais estranho que desde o início, quando viu essa pessoa, essa mulher, as duas fizeram amizade ali e ficaram super amigas e sempre combinaram muito bem. Sem falar que depois também que ela conheceu essa mulher, ela começou a ter sonhos também com essa mulher ali, na convivência ali na Escócia ali, como se as duas fossem realmente amigas lá. E essa mulher contava alguns sonhos também, que batiam muito bem com os sonhos que elas tinham, se não eram sonhos iguais. Elas marcaram ali para fazer uma regressão a vidas passadas, e diz ela que ainda não fez, que assim que fizer, ela vai mandar o relato dela e dessa amiga dela. Mas a pergunta dela, na realidade, é o seguinte: será que realmente ela viveu na Escócia? Essas passagens ali realmente é dela ou foi algo que influenciou? Diz ela que a série Outlander, ela já viu, né? Mas ela viu depois que isso começou.
né? Antes ela nem conhecia essa série, ela não sabia da existência de nada ali, só que ela se identificou muito bem com essa série, e durante ali a viagem que ela fez, ela teria ali se lembrado de pontos, né, coisas que seriam impossíveis, porque era a primeira vez que ela estaria fazendo essa viagem ali pela Escócia, conhecendo ali, né, os castelos, né, os lugares ali. Então diz ela que não sabe, né, o que pode ser intuição, ou realmente ela foi uma escocesa ali na vida passada dela. E aí, gente, será que realmente é segundo? Eu poderia falar que talvez fosse impressão ou algo do tipo, né, devido à série, mas ela disse que não tinha visto a série antes, que viu a série bem depois, e eu recomendo, gente, quem quiser ver a série Outlander, é muito boa, eu gostei bastante, gente, aqui em casa a gente já viu umas 2 vezes, e é bem interessante. Quem quiser ver aí, né, é só procurar, acho que aqui no YouTube, eu acho que deve ter, né, alguns episódios, mas não fazendo propaganda e já fazendo, né, na Netflix, eu acho que tem também, né, em outras plataformas de streamers aí, tem essa série e vale a pena super ver. Mas próximo relato. Fui uma bruxa em outra reencarnação. A moça que conta esse relato, que isso a acompanha desde criança. Desde criança, bem novinha, ela tem sonhos que está vestida com roupas antigas, mexendo com ervas, e diz ela que sente que não é aqui no Brasil, porque os lugares e as pessoas, né, são estranhas, e as pessoas falam uma linguagem que ela não entende. Diz ela que acha hoje, né, pensando bem, essa linguagem seria ali um inglês. E diz ela que os lugares, né, são campos cheios de flores, ervas, e nesses sonhos ali, ela catava nessas ervas para fazer remédios. A casa ali do sonho é uma casa bem simples, e nessa casa ela tinha ali como companhia a avó dela, que passava vários ensinamentos. E diz ela que são ensinamentos assim que ela consegue trazer ali para a vida real dela, porque ela sonha e acorda e lembra e vai pesquisar e vê que aquela erva, aquela flor realmente tem aquele potencial ali que foi passado ali no sonho. Ela, né, devido a isso, quis ir mais a fundo, né, porque ela sentia que aquilo ali era uma vida passada, ou era algo muito estranho. Talvez ela saísse do corpo e ia para outra dimensão, mas ela achou uma pessoa que fazia regressão ali, e ela fez uma regressão não muito agradável, porque em uma dessas sessões, ela fez diversas, mas em uma dessas sessões, ela se viu queimada em uma fogueira. Pois é, durante essa sessão, diz ela que foi pega por alguns homens, e eles batiam muito, não só nela, tinha várias outras mulheres, e elas foram levadas para um local onde tinha uma fogueira enorme, e elas foram amarradas nessas fogueiras. Diz ela que tinha muitos padres, né, dando extremunção ali, e falando para elas rezarem, aceitarem a Deus, que não era, né, para aceitarem o diabo, e que se elas se arrependessem ia para o céu, mas que o fogo era que limpava ali, coisas do tipo que ela lembra. Segundo ela, diz ela que chegou a sentir tanto o cheiro do queimado, da pele queimando, quanto o ardor do fogo. Ela voltou dessa sessão ali, né, sentindo como se a pele realmente estivesse queimando, a garganta seca, e parecia, né, que o cheiro de carne queimada estava dentro da sala, sendo que só ela sentia. Então, depois dessa sessão aí, né, ela resolveu encerrar ali, porque aparentemente não tinha mais nada que ver também. Mas aí ela foi entender, depois de várias pesquisas, né, sobre o caso lá de Salem, onde várias bruxas foram caçadas e queimadas, e ela acredita que pode ser que ela viveu lá nessa época pelas vestes, pela língua que era falada, pelas coisas que ela fazia, e talvez ela era uma curandeira, ou talvez até mesmo uma bruxa, e foi queimada ali na fogueira, como várias outras bruxas ali. Diz ela que ama tudo que tem a ver com bruxaria, feitiços, não faz nada para prejudicar ninguém. Mas diz ela que isso é um dom que ela tem de pegar qualquer coisa ali, uma erva, transformar ali num remédio, numa pomada ou algo do tipo. Diz ela que não sabe muito bem de onde veio esse dom e continua tendo esses sonhos também, onde são passados ali alguns ensinamentos para ela. E, gente, será que ela foi uma bruxa de Salem ali, que foi castigada com várias outras, né? Porque foi um massacre nessa coisa de caças a bruxas aí, né? É um fato também que eu tenho muita curiosidade, né, de pesquisar mais a fundo,
Mas o pouco que a gente sabe que muitas pessoas inocentes, né, morreram devido nessa selvageria aí dessas pessoas, dessas caças a bruxas aí. Mas próximo relato. Minha filha, reencarnação da minha sobrinha. A moça que conta esse relato diz que a sobrinha dela, ela sempre foi bem doentinha desde quando nasceu, mas viveu ali bem até os 13 anos, né? E quando ela completou 13 anos, ela acabou descobrindo uma outra doença ali que acabou levando ela à morte. Depois que essa menina morreu, né, a sobrinha dela, passou uns 6 anos, ela acabou engravidando e veio uma menina. E um dia ela estava ali mostrando algumas fotos, né, pra menina, a menininha já estava ali com seus 8 anos, e foi aí que ela viu uma certa foto que seria dessa sobrinha, e ela disse ali pra mãe dela se a mãe lembrava de quando ela tinha tirado essa foto. A mãe, né, achou estranho e falou que essa foto não era ela, apesar que a semelhança era muito. Ela nunca tinha reparado nessa semelhança. E ela falou que era sim, que ela tinha sido tirada ali na quadrilha e que ela estava com um vestidinho rosa, cheio de xadrezinho branco, e que ela estava toda contente nesse dia que ela tinha dançado quadrilha pela primeira vez. E realmente, né, a mãe viu ali, né, e sabia, né, que a foto realmente foi tirada ali numa quadrilha, que foi quadrilha da escola, que ela tinha dançado ali essa quadrilha, mas o mais estranho é que essa foto só tinha ali o rosto da menina. Então não tinha ali como ela saber. Sem falar de vários outros detalhes que ela dá ali, ela fala que a tia dela foi mãe dela, né, e que ela teve que partir, e agora ela é filha, né, da moça que mandou esse relato. E ela fala ali dos avós, que lembra dos avós, lembra de coisas que os avós deram, né, para essa garotinha. Ela chegou até a ir, né, na casa lá dessa tia, hoje é tia, né, mas ela acredita que em uma outra vida foi mãe, né, e foi direto lá no quarto, né, e falou que era o quarto dela, foi pegando os brinquedos, falando quem deu, qual que ela mais gostava, e tudo batia ali. Ela acredita que sim, que ela é reencarnação ali da sobrinha, e ela é muito grata por isso. A mãe, né, dessa sobrinha, né, que morreu ali, ela ficava muito emocionada, né, quando via essa menina, porque as duas realmente apareciam muito, e tudo que ela falava ali realmente batia com a filha dela que era falecida. E até hoje, né, as duas se dão muito bem, e ela sempre fala pra essa tia, né, que não precisa chorar, porque ela teve que partir, mas ela voltou ali pra mesma família. E aí, gente, será que realmente a filha dela a reencarnação dessa sobrinha? É bem estranho, né, ela lembrar de coisas assim que não tinha ali como ela saber, por exemplo, de brinquedos, dessa foto que só tava o rosto, e ela sabia da roupa, sabia que dançou quadrilha a primeira vez e coisas do tipo. E aí, o que vocês acham? Vocês acreditam em reencarnações, vidas passadas? Aqui tem até um relato onde a moça acredita, né, que o filho é a reencarnação do pai, porque ele fala coisas que só ela e o pai dela sabia, né, brincadeiras, promessas e coisas do tipo. Se eu lembrar, eu vou tentar deixar aqui o card do relato aqui pra vocês. Próximo relato e último relato. Meu filho viveu em Chernobyl. A moça que conta esse relato diz que o filho dela sempre falou coisas estranhas. Ele tem apenas 3 aninhos e fala inglês praticamente fluentemente. Fala muito melhor que ela e todos ali da casa. Lembrando que, segundo ela, ele só ouve, né, as palavras ali nos vídeos e ele decora, ele sabe todas as palavras ali de cor. Ele fala tanto inglês quanto português muito bem. E durante ali, né, esses vídeos que eles estavam vendo, o pai dele estava vendo um vídeo, né, de um canal ali e falava sobre Chernobyl. Quando ele ouviu, né, essa palavra Chernobyl, ele disse que, eu morei lá. Falou desse jeitinho, eu já morei lá. E aí, né, ela intrigada perguntou: como, filho, você morou em Chernobyl? Como assim? Até o momento ela estava até achando que ele estava falando ali por brincadeira ou era imaginação de criança, até que ele contou sobre a tragédia de Chernobyl. E segundo ela, o esposo dela tinha posto o vídeo no início e nenhum dos dois tinha visto nada ali a respeito perto dele. E ele contou tudo sobre a radiação, tudo o que aconteceu, as pessoas que morreram. Inclusive, ele fala que lembra que ele também ficou doente devido ali à radiação e que ele foi para um hospital, e desse hospital ele não lembra de mais nada, só lembra quando, né, nasceu aqui, quando conheceu os pais dele aqui. Diz ela que achou muito estranho e acredita que talvez seja uma vida passada,
que realmente ele viveu lá em Chernobyl. E aí, gente, o que vocês acham? Será que ele é uma reencarnação de alguém que foi vítima realmente da radiação lá de Chernobyl? Porque ela fala que eles não viram nada perto dele. Então é estranho, né, a criança não ter acesso a nada ali e praticamente dar uma aula, né, saber de tudo, das radiações, das pessoas que foram vítimas, pessoas que morreram e coisas do tipo. E ele falar também essa questão, né, dele ter sido vítima e ir pro hospital e só lembrar depois que nasceu aqui e conheceu os pais dele. É algo bem interessante e ao mesmo tempo um pouco estranho. Realmente tem muita coisa, né, entre os dois lados, o céu, o inferno, o céu e a terra, que a gente não sabe. Os lados, né, os dois lados do véu, né, como muita gente diz. Muita coisa que infelizmente a gente não vai saber, pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas pessoas vão ter acesso a essas coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a coletânea de hoje. Se tiver algum relato parecido, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!